Nós estaremos cantando louvor e depois de joelhos orando 5 minutos, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, mais uma vez nós viemos aqui, Jesus, para louvar e bendizer o Teu nome, para glorificar e exaltar a Ti. E nesta noite não é diferente, nós estamos aqui e viemos a este tempo porque entendemos, Pai, a comunhão é necessária. Nós estamos aqui em comunhão com os nossos irmãos. Estamos em um só espírito para Te adorar e bendizer o Teu nome, para glorificar e exaltar a Ti. Nós queremos declarar nessa oração que não há outro Deus na nossa terra, não há outro Deus todo-poderoso, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre portas, aquele que opera maravilhas, aquele que opera libertação, milagres, salvação. Não há outro Deus. E este culto, Senhor, é para alcançar o Teu coração, é para bendizer a Ti, é para
em cultos normais, cultos de quarta-feira, de domingo, nos lares, até quando nós vamos meditar, muitas vezes o Senhor nos leva aos Salmos 43 e hoje 46, e hoje não é diferente. Salmos 46, o tema diz a fé perfeita em Deus, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A fé perfeita em Deus é aquela que se aquieta dentro de si, confiando que Deus é o Senhor dos exércitos, confiando que Deus está conosco e confiando que Ele é o nosso refúgio. Neste momento nós vamos orar de joelhos, é um pouco diferente, mas eu quero que você, neste momento, nós estamos aqui na casa de Deus, diante de Jesus Cristo, perante ao poder do Espírito Santo, e eu convido você nessa oração a apresentar as suas preocupações e pedir ao Senhor que Ele te ajude a não sair daqui carregando de volta para casa toda a preocupação, toda a angústia, mas apresenta a Deus e diz: Senhor, nessa oração eu deixo aqui no seu altar, confiando que o Senhor irá operar. Amém? Se ajoelhe neste momento para orar ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, nessa noite, Pai, mais uma vez, nós ouvimos a Tua voz, ouvimos através da Tua palavra, Senhor, um salmo que é muito conhecido, que nós ouvimos muitas vezes, mas o Senhor tem despertado a igreja a viver a Tua palavra. E quando fala em viver, fala em todos os sentidos. E quantas vezes, Senhor, nós temos saído da Tua presença, saído, Senhor, aqui do templo, junto com os nossos irmãos, talvez cultos tão maravilhosos, cultos a qual, Senhor, nós somos cheios da Tua glória, nós sentimos a Tua presença, mas infelizmente, Senhor, pela nossa carne, pelo nosso medo, nós levamos de volta para a nossa casa a preocupação, a angústia, o desespero, muitas vezes a tristeza, a depressão, muitas vezes tem tomado lugar na nossa vida devido às preocupações que nós estamos levando para casa. Mas nessa noite, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e está dizendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. E neste momento, Senhor, nós queremos clamar ao Senhor com a nossa alma, com o nosso espírito, queremos clamar ao Senhor Jesus com a nossa voz, com a nossa vida que o Senhor nos deu. Nós queremos clamar ao Espírito Santo para que nos ajude a deixar as preocupações no Teu altar, a deixar as angústias, o desespero, a preocupação do dia de amanhã nas Tuas mãos, Senhor. Eu peço ao Senhor Jesus, nós cantamos o louvor, que nós devemos orar com o nosso coração. E nesta noite, Pai, eu como intercessor intercedo pelos meus irmãos que estão aqui, intercedo pela igreja que muitas vezes não conseguiu chegar até este culto, intercedo por aqueles que estão na live nesta noite, e muitos, ó Pai, que estão aprisionados no desespero, aprisionados na angústia, aprisionados no que irá acontecer, esquecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que quando o Senhor levanta a sua voz até a terra se derrete, que quando o Senhor somente manda, acontece. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro por esses irmãos, peço a voz do Espírito Santo nessa noite, fala com
Vamos adorar o Senhor Jesus com mais um louvor. Oh, Jesus. Nós cremos, Senhor, que se nós
nós temos passado e vivido, que a nossa vida venha ser para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é fiel, é digno, somente Ele é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Amém, Deus, toda autoridade, em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Rose, uma oportunidade, amém? Glória a Deus. Santo amor de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu vou deixar o versículo que o Senhor tem falado essa semana no meu coração. É o Salmo 37, 7. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem, que prospere em teu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém? Amém? Então descansa no Senhor. Ele tem falado muito comigo essa palavra, tem ardido desde a semana passada, e eu creio que Ele tem algo para a nossa vida, este lugar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria dar uma saudação para o nosso pastor William nessa noite, falando da palavra do Senhor Jesus. Só os irmãos amados do Senhor? Amém. Ela falou que podia cantar, então vou cantar com os irmãos. Vou cantar um louvor que eu sempre costumei a cantar aqui na igreja. Na verdade, acho que esse foi o primeiro louvor que eu cantei aqui. Eu queria cantar com os irmãos essa noite. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Foi que eu nasci.
Aleluia. Nosso prazer é estar na presença do Senhor. Eu vejo como me converti de verdade, gente. Não tem como eu sair mais da presença de Deus. Pode vir o que vier, pode vir a luta que vier. Eu sei que o meu lugar é debaixo das asas do Todo-Poderoso. E eu sempre vou louvar e agradecer a Ele. E eu sei que não é só comigo, né? Nós que nos convertemos e convertemos o nosso coração. Quando a luta vem, o desespero bate, nós sabemos a quem recorrer, a quem clamar e confiamos no nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Queridos, agora a parte das ofertas, eu convido você a pegar a sua oferta, seja ela R$1, R$2, seja 10 centavos. O importante é o seu coração perante o Senhor, o seu entendimento, aquilo que você tem como propósito diante do coração de Deus. E eu gostaria de deixar aqui um texto que se encontra em Ageu, capítulo 2, no versículo 6, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Eu sei que o texto está falando em outro contexto, para aquele tempo, mas o que eu quero falar para os irmãos é que Deus tem trago uma palavra sobre a minha vida, de que Deus está agindo. O tempo é dele. E talvez a gente no meio, a gente duvida um pouco, a gente pensa que não vai. E eu quero falar para a sua vida individual: a glória deste novo tempo será melhor do que está sendo agora. Jesus vai chegar, vai impactar a sua vida, Ele vai impactar a sua família. Mas espera, tenha calma, confia, você está debaixo do Todo-Poderoso. E este texto vai dizer, está falando também sobre a vida financeira, está falando da prata e do ouro, e aqui Deus afirma. E nós esquecemos, nós achamos que o dono do ouro é o nosso chefe, nós achamos que o dono da prata e do ouro é o presidente deste país, é o presidente do outro país. Não, quem é o dono da prata e do ouro é o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. E quando Ele fala da prata e do ouro, Ele fala, quem é que está dizendo? A palavra está dizendo. Não está falando do Senhor amoroso, está falando do Senhor da guerra. O Senhor dos Exércitos é o dono da prata e do ouro. Nós sabemos que essa palavra não pode ser coletiva naquele tempo, mas eu quero dizer para você individualmente: o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. Você não está vivendo os princípios de Deus à toa. Você não está vindo aqui ofertar muitas vezes, até mesmo sem ter. Eu não estou pedindo para você fazer isso, isso é individual, isso é particular, mas eu quero dizer para você que não é em vão aquilo que você está fazendo. O dono da prata e do ouro está vendo todas as coisas no tempo devido, no tempo certo. Ele irá recompensar a sua fé. Enquanto nós adoramos, traga a sua oferta. E eu convido você a sair do seu lugar, mesmo baixinho, vai agradecendo a Deus por esse R$1 que você tem aí. Agradece e fala, eu confio no Senhor. Não pede nada não, fala, eu confio, Senhor, obrigado por esse R$1. Obrigado por esses R$5. Obrigado, eu confio no teu agir, eu confio no Senhor. Nós vamos ver, irmãos, Deus agindo sobre a nossa vida, por cada área que nós estamos cumprindo os princípios de Deus conforme a palavra. É no tempo de Deus, fala aí para o seu irmão, é no tempo de Deus. Mas esse tempo está chegando. Aleluia, vamos adorar Jesus. Deus não vai deixar
Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, amém? Poder ficar sentados, graças a Deus por mais esse dia, que o Senhor nos concede, mais um dia de vida, e nós temos já ouvido o Senhor falar conosco aqui hoje, durante a palavra, durante os louvores, e eu quero, antes de compartilhar uma palavra, lembrar os irmãos que amanhã nós vamos ter a reunião de membros. Sei que tem muita gente em casa hoje, né, talvez o frio, esse tempinho, meio de semana, mas é assim, todo lugar é desse jeito, né? Até que o povo entenda que é bom estar na casa de Deus, amém? E então amanhã eu gostaria que os irmãos não faltassem, não atrasassem. Nós vamos fazer um período de oração de 15 minutos e vamos passar para a igreja algumas informações sobre final de ano, nossa agenda de final de ano, temos que decidir juntos. Então o irmão que não vir, não vai poder opinar depois, eu vou marcar algumas datas para este restante de ano. Nós não fizemos neste ano, em junho, a comemoração do aniversário da igreja. Vamos falar sobre isso, sobre a confraternização de final de ano, se Deus assim nos permitir, e vamos também estar orando por esse momento que estamos vivendo, onde temos as eleições, né? É o dever da igreja orar e estarmos buscando a direção de Deus, para que Deus venha cumprir o seu propósito, amém? Mas o principal é a agenda de final de ano. Então, por favor, irmãos, não faltem e encorajem os demais a virem. Use aí o seu WhatsApp, vamos lá para a reunião, tá? Amém? E eu vou fazer com quem tiver que reunião, todos os membros, viu? Gente em casa, vou mandar no grupo da igreja, todos os membros, Parque dos Químicos, também aqui da Coca, eu vou estar fazendo reunião com quem tiver aqui. E vai valer as decisões com quem tiver presente, tá bom? Tá certo, irmãos? Então amanhã nós temos a reunião de membros e eu conversei, quando pedi um conselho para alguns obreiros sobre o nosso final de semana. Nós íamos estar cooperando com o pastor Maurício no sábado, que é aniversário da igreja, mas vai começar na sexta. Como o sábado é dia 1º e começa normalmente o nosso propósito de 7 dias, eu conversei com o pastor Maurício e nós mudamos. Então nós vamos atender o convite na sexta-feira, amém? Sexta-feira é o convite, é o dia da igreja agora do poder estar cooperando lá, celebrando com o pastor
pastor Maurício, para a igreja veio para o aniversário da Gerando Vidas, sexta-feira. E no sábado vamos estar aqui, amém? Começando o nosso propósito de 7 dias de oração, de clamor pela família, pela igreja, pela nação, por avivamento, por milagres, por manifestação de dons. Irmãos, Jesus disse assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então, aqueles que têm fé, eles não desistem. Eles não, nós não desistimos. Eu não desisto. É orando, é buscando, é adorando, é cultuando, é evangelizando, é testemunhando, é lendo a Bíblia. Eu não desisto, porque aquele que perseverar até o fim é que vai entrar nos portões celestiais. Amém? Então, esse é o aviso de sábado. Domingo de manhã nós não vamos marcar nada, porque são as eleições. Eu sei que cada um tem o seu lugar de votar, seu horário. Então, eu vou deixar o dia todo livre. Esteja cumprindo o seu papel lá domingo de manhã, nas eleições. Mas à noite, às 18 horas, culto de Santa Ceia. Amém? É o culto de Santa Ceia, de comunhão, celebração. E também de trazermos a oferta de primícias para a casa do Senhor. É o primeiro domingo do mês de outubro já. Meu Deus. Amém? Esses são os avisos, estejam orando. Quem está firme com o Senhor Jesus? Amém. Bom, tudo que nós já ouvimos hoje é o que Deus colocou no meu coração para transmitir. Eu quero, antes de ler o texto da Bíblia, eu quero fazer aqui um comentário. Existe uma palavra, entre muitas palavras, da jornada, da vida de cada um de nós, da vida de um povo, da vida de uma nação, da vida de uma igreja, da vida de uma pessoa, em que todo mundo tem que viver. É chamado travessia. Diga, travessia. Travessia. A vida é uma travessia. A história da humanidade é uma travessia. A vida da igreja na terra é uma travessia. Tanto que a Bíblia diz que nosso descanso, nossa moradia final, eterna, não é aqui. Nosso lugar está reservado com o Senhor. Então estamos em uma travessia. E na Bíblia nós encontramos muitas situações de travessia do povo de Deus, em que nessa travessia foi encontrado muitos desafios, muitos perigos no meio do caminho, muitas situações inesperadas. Quem já viveu uma situação que você não esperava que ia viver? Inesperada. Às vezes situações boas, jamais esperava que ia acontecer essa bênção, né? E às vezes situações desafiadoras. Meu Deus, não esperava, foi pego de surpresa. Quem nunca passou situações que foi desafiador? Então, eu quero falar sobre travessia, porque todos nós passamos, de tempos em tempos, uma situação em nossa travessia. Eu olho para as crianças, tem duas aqui presentes, e eu me lembro da minha infância, me lembro de situações que fez parte da minha travessia, me lembro do meu início na escola, no primeiro dia de aula, no primeiro ano. No meu tempo não tinha pré, não tinha um prézinho, não tinha esse negócio não. Acho que talvez só Rio com a escola particular que tinha lá na rua, não lembro o tempo de falar. A gente entrava direto no primeiro ano. Nosso pré era feito em casa. Quando eu entrei com 7 anos na escola, eu já sabia ler algumas coisas, escrever meu nome e alguns nomes, porque a mamãe ensinava em casa. Então, não tinha negócio de pré. Mas eu me lembro do meu dia de aula, nunca esqueci que a mãe leva o caminho e mostra lá, e coloca na escola, entrega lá, vê a sala de aula, leva, entrega para o professor e vai embora. Depois você vai aprendendo isso sozinho. Comigo foi assim. Eu lembro que no meu primeiro dia um menino mais alto que eu, não sei se ele tinha 8 anos, 7, eu tinha 6 para 7 anos. Ele chorava o tempo inteiro, sabe aquele meninão que não desgrudou da mãe? Então, cada um tem uma história. Desde quando começou as suas lembranças, lembro de muitas coisas. Então, na travessia da vida, nós precisamos entender algo que a Bíblia diz, porque eu sei que todos nós, nesse momento, atravessamos um momento que é marcante na nossa vida. Cada um se for parar para pensar o que você tem atravessado hoje. E quando fala travessia, significa um lugar que não tem como dar volta, tem que passar por ali. Às vezes, lá no Rio Paraná, em Presidente Venceslau para Epitácio, tem uma ponte. Eu não lembro se é 12 quilômetros que tem, ela era menor, né? Eu me lembro quando eu era criança, meu pai foi lá com a gente no sol, naquela ponte que atravessa o Rio Paraná. É uma ponte, uma estrada que passa caminhão, passa carro e passa pedestres também. E quando eu fui, eu era criança, acho que tinha uns metade, 6 quilômetros, 3 quilômetros, né? E aí eles
abriram as comportas, aumentaram lá o rio, para o Gemais, e fizeram uma ponte de 12 quilômetros. Então, para chegar do outro lado, no Mato Grosso, tem que passar, tem que atravessar a ponte. Então, a travessia, ela é necessária. Ninguém vai contar uma vitória, e vai alcançar o lado de lá, sem atravessar o caminho. E muitas pessoas na travessia, até me lembrei agora que eu nem ia falar isso, que na minha vida, desde os meus 9 anos de idade, eu tive um sonho, o mesmo sonho de tempos em tempos. Eu me lembro de 9 anos de idade, depois quando eu estava já ficando de maior de idade, só de idade, porque o tamanho era o mesmo. E eu me lembro que tive o mesmo sonho. Quando eu casei, eu tive o mesmo sonho. Depois eu estava no Teofotão, eu tive o mesmo sonho umas 2 vezes. Que eu estava andando, atravessando um caminho estreito, de areia meia beijinha, cor de terra, mas não aquela terra vermelha, era um caminho assim limpinho. E eu ia seguir, de repente, olhar no caminho e subia lá para frente. E de repente, quando eu paro, muda tudo em volta de mim, some tudo o que tinha de um lado do outro, e eu olho de um lado, era só abismo, e eu via como se fosse um vulcão, brasas e escuridão do outro lado também. E eu olhei assim, fiquei um pouco assustado, eu estava aparentemente sozinho, e eu olhava assim, faltava muita coisa para frente para atravessar. E eu pensei, está muito longe, acho que eu vou voltar. E quando eu pensei em voltar, olhei para trás, não tinha o caminho de volta, só tinha caminho para frente. Eu sonhei esse sonho umas 4 ou 5 vezes na minha vida, e eu entendi quando eu já era pastor, e eu tive a última vez esse sonho, Deus falou comigo: a sua vida, a sua chamada, não tem caminho de volta. A nossa vida não tem como voltar a ser criança, tem? Tem, irmão Fábio? Voltar a ser criança? Não tem. As crianças que já nasceram não tem como voltar a ser bebezinho, é só para frente que vai crescendo, é só para frente que vai chegar lá. Então a travessia faz parte da história de todo ser humano. E por que eu falo sobre isso? Porque nós temos que entender algumas coisas, princípios bíblicos, e como Deus está no controle da nossa vida. A gente buscando Ele ou não, a gente servindo Ele ou não, as pessoas que estão aí no mundo que servem a Deus ou não, quem está no controle da vida é Deus. Quando Deus fala acabou, acabou. E quando Deus fala você vai chegar lá, você vai chegar lá. Amém? Então eu quero falar sobre isso com alguns 3 textos bíblicos, ver se eu consigo falar em menos de 30 minutos. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Pense nisso, porque eu tenho certeza que em alguma área da sua vida você está atravessando uma situação, talvez na vida familiar, talvez na vida sentimental, talvez na vida financeira, espiritual, ministerial. Eu que estou na igreja desde criancinha, eu me lembro de tantas coisas que já atravessamos, desde quando eu era criança, acompanhando meus pais, ou sendo levado por eles, porque durante o período da infância, viu, menininha? Os pais levam, depois chega uma hora que a gente acompanha, e alguns tendem a ficar para trás. Não é a vontade de Deus, né? Mas eu me lembro de muitas coisas, e até o ministério agora do Cordeiro, eu sei a história desde quando começou, porque eu estava lá, e sempre esteve presente, então eu sei o que já atravessou, o que já atravessamos, e continuamos na travessia, até chegar aonde Deus tem preparado, amém? Por isso que não tem caminho de volta na travessia. Vamos lá, Mateus 14, 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só, quem? Jesus. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Glória a Deus. Esse versículo é tremendo, hein? Todos os que tocavam ficavam sãos. Não é os que Jesus tocava neles, que tocavam em Jesus. Por isso que cada um tem que fazer por onde tocar em Jesus. Mas eu quero falar dessa travessia e fazer uma reflexão também no livro do Êxodo no Deuteronômio, algumas travessias da Bíblia. Observe que Jesus estava com os seus discípulos fazendo a missão de evangelizar, e interessante, onde Jesus estava evangelizando, onde Jesus ia levar a palavra, acontecia milagres. E antes dessa travessia, Jesus multiplicou os pães do deserto para a multidão. E aí então ele fala: vão para o outro lado, atravessem este mar, atravessem este lago, este mar, vão para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus, ele ordenou, ele não perguntou: vocês querem atravessar? Porque a travessia é obrigatória. A travessia da minha vida é obrigatória, a sua também. Ele que manda. No Cristo diz: não tem como voltar. Cada dia que nós vivemos, não tem como voltar no dia de ontem. É para frente. É a vida é assim. Ele disse: vamos para o outro lado. E eles entraram no barco, enquanto Jesus despedia a multidão. A Bíblia diz que era a multidão de só homens, fora mulheres e crianças, 5 mil, né? Mais ou menos 5 mil. Então, para despedir a multidão não foi a coisa assim de 5 minutos que nem acaba o culto. Ele falou: pastor, já some, está vindo na pipa, não. Ficou ali despedindo a multidão, enquanto os discípulos começaram a atravessar, porque ele ordenou. Amém? Quantos entendem que Jesus manda em nós? Amém. Tem coisa que ele fala assim: eu nos peço, porque ele entende, né? É a educação dele, mas ele tem autoridade para mandar. Ele manda em tudo, manda no diabo, manda no inferno, manda nos demônios, manda em tudo. Os homens e as mulheres que pensam que faz tudo o que quer, porque Deus dá uma certa liberdade, está enganado. Ele que manda. Quando ele fala acabou, acabou. Quando ele fala agora é. Quando ele fala tem que esperar, tem que esperar. Quando ele fala tem que passar pelo processo, tem que passar. Mas que você está na travessia, você está. Então veja bem, os discípulos foram e despediram a multidão, e depois ele ficou à parte para orar sozinho. Jesus sempre fez isso, e nós temos que aprender isso. Sempre quando acontece uma vitória na sua vida, tira um tempo a sós com Deus para orar, para agradecer, para reconhecer que não é você, é Deus que faz acontecer a bênção, é Deus que envia os recursos, é Deus que abre porta, é Deus que dá livramento. Nós precisamos ter esse momento a sós com Deus sempre. Ele sempre está em algum lugar te esperando para falar com Ele, para ter um momento de comunhão com Ele, não apenas para estar com Ele para pedir bênção. Não, aqui Jesus tinha abençoado, multiplicou os pães, aí ele foi orar, estar sós com Deus, e os discípulos lá na batalha já atravessando. E a Bíblia diz que muitas vezes na travessia o vento é contrário. Você profetiza, você crê, você faz os seus esforços, mas não dá certo, porque o vento está contrário. Ah, então eu vou parar? Não, eu vou continuar profetizando, eu vou continuar crendo, vou continuar expressando o que diz a Bíblia, como a senhora já citou aqui. Mas muitas vezes na travessia o vento é contrário. Quando o vento é contrário, eu quero que você entenda que Deus permite o vento contrário, porque muitas pessoas, tudo
tribulação, ele fala que é o diabo. Não. Tudo quando é o diabo, ele vem para destruir. Quando é o diabo, ele vem e ele consegue alcançar pessoas para destruir. Mas quando Deus está provando, não vai haver destruição, não vai haver morte, não vai haver fracasso, não vai haver derrota. Não vai, irmãos. Porque Deus não prova ninguém para o mal. Quando Deus prova, é porque que nós reconhecemos que é Ele que está conduzindo a nossa vida. Ele conduz a nossa vida. Então, Ele queria que os discípulos entendessem que Ele é o Senhor dos mares, é o Senhor de todas as coisas. Ele tem autoridade para, numa palavra, acabar tudo. Nessa ocasião, Ele não falou com o mar. Foi outra travessia que Ele falou com o mar e com ele. Nessa Ele não falou. Nessa Ele foi por cima das águas. Interessante é que fala que na quarta vigília da noite, que hora que é mais ou menos, quarta vigília da noite? À noite, conforme o horário dos judeus, começa às 6 da tarde. Né? Então é de 3 em 3 anos, das 6 às 9 uma vigília, das 9 à meia-noite a segunda vigília, da meia-noite às 3 a terceira vigília, e das 3 às 6 a quarta vigília. Então entre 3 e meia, 4 da manhã, Jesus estava lá escuro de madrugada, vento contrário. Eu quero que vocês se lembrem que estes homens que estavam no barco eram pescadores antes de ser discípulos. Então eles já tinham experiência e costume para lidar com situações de tempestade nas águas. Mas quando o vento é o contrário, porque Deus está provando, Deus quer se manifestar, Deus quer manifestar a glória dele, o poder dele. Ele quer que o discípulo saiba que Jesus Cristo não é um ser humano comum, não é um profeta comum como no Antigo Testamento. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é aquele que criou todas as coisas. Então, muitas vezes na travessia, mesmo com as nossas experiências, se o vento é contrário, é só quando ele chega que vai acalmar. É só quando ele chega, aleluia. Quando ele vem, e nós descendentes, irmãos, se o vento está soprando ao contrário, nós vamos perseverar, vamos zelar, vamos lutar, vamos esperar, porque ele vai chegar, aleluia, para acalmar o vento. Ele vai vir, irmão. Jesus nunca desampara aqueles que obedecem a ele e creem no seu nome e na sua palavra. Porque os discípulos estavam enfrentando o vento contrário, sabe por quê? Porque obedeceram. Ele ordenou, vamos para o lado de lá, eu vou depois. Nem perguntaram para eles, você vai de quê? Vai nadando? Porque até ali eles não sabiam. Tem coisa que nós não sabemos de Jesus, então pensamos que Jesus é como um ser humano, como nós, limitado. Diga para o seu irmão, Jesus ele é ilimitado. Sempre foi, meu irmão, ele sempre foi. Não foi depois que ele batizou Nazaré, não, ele é Deus. É que tudo aconteceu no tempo determinado. Até esse momento, nem os discípulos sabiam que o nosso Senhor tem poder de andar sobre as águas. Pode dar tempestade, pode dar onda alta, pode dar o vento que for. Ele está surfando, ele está caminhando, porque ele tem o poder de dominar. É muito ruim quando a gente pensa que nós conseguimos vencer certas batalhas por causa das nossas experiências. Não, a nossa experiência é para nós aprender e continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo perde controle na nossa vida. Porque você sabe que na sua área você tem experiência. As mulheres têm experiência nas coisas de casa, na questão de comida, quantidade de pessoas, os homens nas suas profissões. Cada um na sua experiência sabe como fazer, sim ou não? Mas quando o vento sopra ao contrário, a nossa experiência não é capaz de nos fazer continuar, não é capaz. Eles com experiência não estavam conseguindo, porque Jesus queria dizer, quando eu estou com vocês, vai acontecer. E ele disse, vai, vocês vão para o outro lado. Ele falou, irmãos, meus discípulos, aquele momento de desespero era tão grande, porque não sei quantas horas estavam já lutando para tentar chegar do outro lado. E agora, o vento contrário segurou eles até de madrugada. E aí, como eles nunca imaginavam até ali que Jesus andava sobre as águas quando ele quisesse, aí eles viram de madrugada, vento contrário, tempestade. Vinha alguém, imagina que Jesus usava uma túnica, não sei se era branca e vermelha, porque o que era, eu sei que, conforme os desenhos, né, os filmes, mas eles viram uma pessoa vindo sobre as águas no meio da tempestade. Qual foi o pensamento
deles? Fantasma. Não foi isso que já estive aqui? Quem vê fantasma faz o quê? Vou abraçar. Quando você vê um fantasma, você fica com medo, você arrepia todos os cabelos do corpo, dá vontade de correr. Mas como é que corre de dentro de um barco no meio da tempestade? Já morreu tudo. Aí como Jesus sabe quando a pessoa está apavorada, porque aqui Jesus sabe no coração, porque a Deus diz, eles gritaram com medo. Quem aqui já tem vontade de gritar quando as coisas estão difíceis? Pode gritar, Jesus não acreditou. Pedro gritou, João gritou, Tiago gritou, todo mundo gritou de medo. Às vezes, aí não grita, mas fica assim, é todo traumatizado. Irmão, você está um grita. Eu já fui no culto, no meio de tempestade, de prova, da travessia, que eu queria gritar. Mas se eu gritasse fora de hora, o pessoal ia falar, você está doido, o pastor está doido, está doido, pirou. Então eu esperei na hora da oração, eu gritava, Jesus, minha misericórdia, ajuda-me, meu Deus, o que é isso? Aí, quando você não tem muito entendimento, você pensa que tudo é um capeta. Irmãos, entenda, na vida de quem é de Jesus? Quem é de Jesus aqui? Amém. O diabo só toca por dois motivos. Primeiro, se Deus permitir. Segundo, se a gente dá legalidade para ele. Para isso, ele não tem poder, está escrito por causa do quê? Do poder do sangue de Jesus, do poder de Cristo, porque eu não sei você, eu vou falar de mim, você fala eu também se quiser. Eu entreguei a minha vida para Jesus para sempre. É uma luta, porque a nossa carne quer viver para a carne, mas quando nós entregamos, o Espírito Santo nos ajuda, nos desperta. Quem aqui entende que de tempo em tempo o Senhor te renova, o Senhor te desperta, o Senhor te fortalece, e Ele fala, não pare, não desista, porque eu estou contigo nesta travessia. Então eu quero que você entenda que na travessia vem o vento contrário, vem a luta, seja a hora que for, de madrugada, de dia, de noite, mas Jesus falou que está junto, Ele está junto. Ele não desampara, Ele não falha. E Jesus não precisa de recurso humano nenhum para cumprir a sua palavra. Ele é o dono dos recursos. Por isso, ele podia ir de barco atrás, podia. Ele podia fazer um barco faz igual uma lancha sem motor, alcançar o discípulo, mas ele foi de propósito, porque ele pode, ele não precisa de recurso humano, ele é o Senhor, ele foi andando sobre as águas. Você consegue imaginar e crer no nosso Senhor Jesus andando sobre as águas, no corpo humano que nem o nosso, porque ele tem poder, aleluia, sobre todas as leis da física. Ele tem o poder porque ele que criou as leis da física. Irmãos, nós queremos humanizar muito de Deus. Ele é humano, ele tem um corpo, mas ele é Deus. Jesus não é um ser de Deus, que nem os deuses gregos, os deuses romanos da mitologia, não, porque aquilo não é Deus, aquilo é mitologia. Agora Jesus, ele é Deus. A Bíblia diz que ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas, porque ele estava na criação com Deus, ele é Deus. Ele é eterno, ele não foi criado por Deus, ele é o Deus. Ele se fez carne pelo poder do Espírito Santo que gerou o corpo no ventre de Maria, sem precisar de uma inseminação de homem. Então ele fez isso, e aí os discípulos, quando ficaram assustados, o que ele disse no versículo 7? Falou logo, quando ele viu o pessoal gritando com medo, ele falou, antes que eles pulem se afogam, embora ninguém se afogar, porque quando Jesus está, não tem tragédia. Tem perigo, tem susto, tem medo na travessia, mas Jesus está, não vai ter tragédia. Essa travessia não foi uma tragédia, foi uma experiência que Jesus testou na vida deles. Então ele viu que eles gritaram, ele falou logo, versículo 7. Jesus, porém, falou logo, dizendo, tenha bom ânimo, sou eu. Não é fantasma, não é o diabo, não é o inimigo, não é uma assombração, não é um demônio que está perturbando no meio da tempestade. É Jesus que vem para acalmar a tempestade. É Jesus que vem dizendo, se eu falei que vocês vão chegar do outro lado, vocês vão chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque lá do outro lado tem algo maravilhoso para acontecer. É por isso que não dá para voltar, porque o que vai acontecer de maravilhoso está lá na frente, está lá no final da travessia. Louvado seja Deus, toda a promessa de vitória, de
que representa aqueles crentes que são doidos. Todo mundo ele gritou, Pedro também gritou. Mas quando ele falou, sou eu, para Pedro perguntar, e os discípulos primeiro, na visão humana era impossível ser Jesus ali em cima das águas andando. A visão humana. Segundo, por estar de madrugada escuro, não dá para ver direito quem é, depende da distância. Na verdade, já passou por de madrugada e você não sabe quem é. E a gente, e nós ainda, se nós não quer nem saber quem é, quer nem ver, vai saber que é o cara bandido, quer me assaltar, vai me matar, vai saber que é um espírito, não é? Você passar de madrugada, tem cidade, que voltou, eles passaram muito lá, perto do cemitério. Inclusive dessa vez que eu fui doido, ficamos perto do cemitério. E às vezes eu passava sozinho de noite, ia fazer minhas visitas quando a dor eu ia, ficava no nosso alojamento, e eu voltava de moto. Eu passava assim no canto, no canto do cemitério. Quer nem ver nada, se alguém abre a luz, eu falo, eu perdi. Claro que não, mas normalmente é assim, não é verdade? Então veja bem, quantas pessoas estão passando uma travessia e esquecem que Jesus está presente, acham que é demônio, acham que é fantasma, que é uma coisa do mal, irmãos, a nossa vida pertence a Ele, aleluia. Se a Paulo chegou a dizer, eu não quero a minha vida por preciosa, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, louvado seja Deus. Vocês sabem que a igreja, minha família, eu também, mas eu fui um pouquinho diferente. Passamos uma travessia em 2020, né? Que eu fiquei 60 dias internado, quase 40 dias morto. Foi uma travessia terrível. Eu sei que foi. Quando eu converso com os médicos e as pessoas que eu falo como foi o processo, o que eu vivi, quanto tempo fiquei entubado, quanto tempo em coma. Esses dias uma justa esteve em casa e ela fez uma pergunta assim, quanto tempo você foi em coma? Se não me engano, foi 23 dias, professor. Eu estou sabendo coisas agora que eu não sabia sobre o coma. Mais um milagre eu tenho que contar. Que você em coma teve uma parada cardíaca, ninguém volta se não for um milagre de Deus. Não volta não, pela medicina é milagre. Quando alguém volta de um coma por mais de 15 dias, se não me engano, 16, é milagre. A medicina não fala milagre, fala que foi uma vitória. Você está entendendo? Então por quê? Foi uma travessia de choro. Foi uma travessia onde você orou mais, sim ou não? Uma travessia onde teve muito choro em muitos lugares. E é nessa hora que o Senhor está contemplando os corações, está vendo mover no mundo espiritual. E desde o começo até o final, Ele estava presente na hora do Senhor. E Ele continua presente nessa travessia que você está atravessando. Então observe que quando Jesus então fala, sou eu, Pedro fala, se for o Senhor, manda ir para o Senhor das águas. O único homem na terra da história bíblica que andou sobre as águas, além de Jesus, foi Pedro. Mas pastor, ele afundou, vamos ler o texto, se ele só afundou ou ele andou? Vamos lá. E respondendo disse Pedro, versículo 28, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E disse Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, fez o quê? Pedro andou sobre, está escrito aqui, ele andou. Só que ele estava andando igual Jesus, enquanto ele olhava para Jesus. Olha na travessia, amados, as ondas do mar da vida querem nos afogar mesmo, querem nos afogar. Aí sim, o inimigo pode tentar, mas onde? No nosso emocional e tirar o nosso foco da visão. Diga para o seu irmão, precisa ter foco na sua travessia. O foco é Jesus, o foco é a palavra de Deus, o foco é as promessas do Senhor que estão de pé. O foco, aleluia, é a nossa vida com Deus. Se você olhar para o homem, se você olhar para o sistema humano, se você olhar para as falhas da eclésia, mas o que é eclésia? Das igrejas, inclusive a nossa, você afunda. Muitas pessoas naufragam na fé, porque começam a olhar para as pessoas, para os erros, e tira o olho do foco. O foco é Jesus, que morreu na cruz, mas venceu a morte, venceu o inferno, ressuscitou e disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vão, preguem meu nome, ensinem, batizem, façam discípulo, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Aleluia, Jesus. Toda vez que nós fraquejamos, nós olhamos para as circunstâncias. Nós estamos olhando para o vento. Aqui diz, ao versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo
De novo, o cara já sabia que era Jesus. Irmãos, ele sabe que andou, ele sentiu andando, mas ele sentiu o vento forte, ele tirou o foco de Jesus e depois o foco no vento. Teve medo e começou a ir para o fundo. E quantas vezes na nossa vida, ministerial, espiritual, casamento, família, profissional, parece que a gente vai afundar, sim ou não? E até na saúde parece, irmãos, de vez em quando eu tenho um espírito aí. Tem noite que eu fico assim, faço o meu testamento ou não faço? Deixo o carro para a minha esposa, que é o que eu tenho, estou pagando aí. Porque parece que vai parar tudo aqui dentro. Isso foi recente agora de novo, eles vão ter esse tempo. Mas eu já aprendi, pela fé, não ficar apavorado. Acordo de madrugada, coração ardendo, dando choque aqui, parece que vai parar. Mas na cabeça já vai estar pum, pum, pum. E não é dor de cabeça, é um negócio que vai estar terreno. Eu nunca tive, então nem vou ter. Mas parece. E aí parece que eu precisei que a dor vai acordar no meio e vai falar, o bicho está gelado. Os meninos, eu faço. Tudo isso da madrugada. Mas quando eu sinto um vento forte, eu olho para Jesus. E vaso. Controlando a respiração, relaxo, sento na cama, tomo uns goles de água, vou no banheiro, dou uma andada na sala. Se eu for para cá, vai ser aqui na sala, vai ser na sala. Aí deita no segundo, se for dormir, tá bom. Aí depois eu falo, não, se Deus ele tirou, ele vai levar o jeito que ele quiser, mas se ele sabe que eu quero ser arrebatado vivo, se ele vai fazer, eu não sei. Aí eu começo a pensar na palavra de Deus, aí começo a orar, aí começo a lembrar das maravilhas que Deus já fez. Então meu foco tem que ser Cristo. Ele é o Senhor, está conosco, irmãos. Ele permite às vezes uma situação que parece que vai afundar, parece que o casamento vai acabar, que os filhos vão se perder tudo. Eu me lembro que eu estarei esses dias aqui com o pastor Luiz Emílio, disse que o diabo chega dele assim e fala assim, eu vou matar seu filho, eu vou matar a filha. Ele fala, o que você está indo? Não é meu, é de Deus. Diga, meus filhos é de Deus. A minha vida é de Deus, não é do inimigo. Então eu concluo dizendo que Pedro começou a afundar. E quando a gente começa a parecer que vai afundar, só tem uma coisa. Quando eu estiver frente ao mar, olha que você preparou com letra para nós cantar com ele para orar no final. É o hino da Vitória Cassiano, com letra, tá? Então, o que Pedro fez? Ele começou a afundar e clamou ao Senhor: Senhor, ajuda-me, socorre-me. Irmãos, tem hora você ficar assim, que a senhora falou, parado, afundando, morrendo, com medo e... Não, clama a Deus. Tem hora que tem que gritar socorro, Jesus. Não apavorado, igual eu estava apavorado. A Bíblia diz aqui, começou a ir para o fundo e clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Tem hora que a oração é clamar. Às vezes, em busca de avivamento, temos que falar, Senhor, salva-nos dessa geração perversa, salva-nos de todo o plano maligno que está travado hoje, contra a igreja, contra a família, contra o Brasil, contra o teu povo. Clame a Ele, e quando nós clamamos com fé, você vai sentir uma força, porque não é a sua força, é a mão dele te segurando e dizendo, não temas, porque eu estou aqui, louvado seja Deus. Deus permite, irmãos, os ventos contrários. Deus permite a travessia. Não é nem tempo de falar das outras que eu ia falar, deixa para outro dia. Fica só nesse texto mesmo que está acabando. E aí, quando ele então pega Pedro pela mão, junto com Pedro, ele entra no barco e a Bíblia diz: olha que coisa linda. Isso aí acontece às vezes, né, com a gente. Versículo 32: enquanto subiram para o barco, aconteceu o quê? Acalmou o vento. Viu? O vento ele deixou porque ele quis. Irmãos, tem muitas coisas na nossa travessia que Deus faz de propósito. Sabe para quê? Para te dar experiência de fé. Para você poder ter certeza e falar com as pessoas com certeza de que Deus está. Eu vou ler um texto que eu li ali, só para concluir a gente cantar. Vamos comigo para Deuteronômio, capítulo 8. Eu só acho que Deuteronômio 8 rapidinho. Acho que eu já vi esse texto aqui um tempo atrás, aqui na igreja, que quem está ligado está legal. Pastor, eu esse aqui esses dias, mas foi no começo do ano. Olha o que diz Deuteronômio 8.
Veja se Deus não faz de propósito. Diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te livrarás de todo o teu caminho pelo qual o Senhor teu Deus te criou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se endureceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como o homem castiga seus filhos, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa terra, numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Aí vai, terra de trigo. Então, depois da travessia, Deus coloca uma terra boa. Amém? Quando eu saí do hospital, ainda na cadeira de roda, todo fraquinho, estou fraco ainda, mas já está melhor. Aí aguento mais coisas que eu não aguentava no começo. Mas estava até boa, todo mundo me dava as coisas na mão, comidinha. Eu não tenho vontade de comer isso, aí vinha, o pessoal dava um jeito, você não vai ser, você não sei dinheiro. Então Deus passou a aparecer, Deus deu um tempo de sossego. Aí a gente foi se fortalecendo e Deus foi dar testemunho e tal. Aí depois começa de novo um vento, porque ainda estamos na travessia. Diga para o seu irmão: você está na travessia ainda. Talvez a sua família está uma bagunça, mas Deus está de olho, Ele está vendo tudo. Ele está olhando para ver o que está no seu coração. Se você vai confiar, se você vai clamar, se você vai continuar sendo fiel a Ele, porque Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez para aqueles que nele creem. Então, quando você estiver de frente de uma situação desafiadora, como nós vamos cantar, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, você não vai conseguir atravessar com a sua experiência. Você não vai conseguir atravessar porque você, eu já passei por muitas coisas, não passa não. Você vai conseguir quando você clamar ao Senhor, porque é Ele que te faz passar do outro lado, porque a sua promessa que vai cumprir, que Ele te fez, está logo ali na frente. Então é tempo de clamar na travessia. Esse tempo que nós enfrentamos de escassez, de esfriamento espiritual na vida de muitos irmãos, muitas famílias de obreiros, esse tempo que nós estamos vendo onde o inimigo está usando tudo que ele pode para tentar calar a igreja, para tentar calar o louvor da igreja. É só um período da travessia, porque Deus está ouvindo o clamor da sua igreja. Daqui a pouco Ele vem, aleluia, e vai colocar tudo no lugar. Então saiba que é o Senhor teu Deus que faz acontecer na sua vida. Fique de pé comigo. Vamos cantar esse louvor como uma oração e vamos clamar ao Senhor. Eu não sei que parte você está na travessia agora, mas você entendeu que pelo clamor e o Senhor o sustentou, o vento acalmou. Lá do outro lado as pessoas souberam que era Jesus que estava chegando, pegou tudo que é doente, enfermo, oprimido e trouxe todos que tocavam nele eram curados. Vamos tocar nele através da adoração, através da palavra, através da adoração, do louvor e das orações e do clamor, porque Ele continua cuidando de tudo. Amém? Ele sabe que muitas vezes fica angustiado diante de situações de preocupações, mas Ele manda dizer: eu continuo com você na travessia, você não está sozinho. Solta o louvor, por favor. Aleluia. Esquentou aqui. Deus grandão. Aleluia. Imagina a travessia que você está passando. Meu Deus.
Senhor, que venha estar em paz, que venha mais saber que o Senhor, ó Deus, é quem faz acontecer, é o Senhor que acalma o mar, é o Senhor que dá o livramento, é o Senhor, ó Pai, que permite as provações da travessia, mas o Senhor está presente. Abençoe o teu filho, fortalece a tua filha, renova o teu espírito. Nós clamamos agora por avivamento da fé, avivamento do temor do Senhor, avivamento do amor, ó Deus, a fome e a sede da tua palavra. Em nome de Jesus, clamamos, Espírito Santo, sopra sobre a igreja, sopra sobre o Brasil, sopra sobre a igreja da terra, o avivamento do Senhor, em nome de Jesus. Desperta aquele que está, Senhor, pensando, ó Pai querido, que não vai acontecer nada. Desperta ele, fortaleça pelo teu poder. Nós oramos em nome de Jesus, pois sabemos que é o Senhor que domina sobre todas as coisas, é o Senhor quem cuida, é o Senhor que faz acontecer. Ó Pai, que os nossos corações estejam voltados para o Senhor. Ó Deus, que o nosso espírito, a nossa alma esteja ligada com o Senhor, porque eu sei que o Senhor está voltando, eu sei que o arrebatamento está próximo, ó Pai. Nós vemos a tua palavra cumprir, nós sentimos, Senhor, o teu espírito nos convocando para buscar a tua presença, para se achegar mais ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos para que a tua palavra venha, Senhor, ser um sustentáculo, ó Deus, na vida da igreja, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Onde tiver na terra a tua igreja, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que está vivendo um momento de ventos contrários, momentos de tempestades, momentos de deserto, ó Pai. Ó Pai querido, que o Senhor venha se fortalecendo para que ele não volte atrás, para que ela não volte atrás, que toda mentira de Satanás, toda mentira do diabo, todo engano das trevas seja dissipado e que a luz do Senhor Jesus resplandeça na vida do teu filho, na vida da tua filha, da tua igreja, na família, em nome de Jesus. Nós invocamos agora o poder do sangue de Jesus sobre a igreja, sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos. Em nome de Jesus, Senhor, cubra com o teu sangue e venha nos guardar debaixo das tuas asas, Senhor. Tu és aquele que sustentou no deserto, tu és aquele, ó Pai, que abriu o mar, tu és aquele que andou sobre as águas, que multiplicou os pães, tu és aquele, Senhor, que venceu a morte, que ressuscitou, aleluia. Ó Deus, enviou o seu Espírito até que o Senhor venha. Assim nós oramos em nome de Jesus e cremos na tua palavra. Ó Deus, muito obrigado. Pedimos que venha continuar ministrando ao coração de cada um, Pai, as verdades do Senhor, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que nos coloca no lugar que o Senhor nos chamou para vivermos. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos no poder da tua graça, no poder da tua palavra, do Espírito Santo e no poder de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Quem pode aplaudir ao Senhor? Glória a Jesus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Quando não puder atravessar, quando não tiver força para seguir com a sua experiência, clame ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Já temos aviso, então nós estamos encerrando. Que você tenha uma noite, um restante de semana abençoado. Amanhã, querido Deus, estaremos aqui num clamor com toda a igreja, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam em nossos corações e em toda a igreja de Cristo, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ajuda-nos, quem impedirá? Vai nessa palavra, nessa fé, em nome de Jesus. Deus abençoe.